Oi, eu sou a Vitória e hoje eu vim falar sobre os atalaias. A passagem que fala sobre os atalaias é lá em Ezequiel 33. Eu vou ler para vocês do 1 ao 11. Eu vou ler em uma versão da Bíblia um pouco mais atualizada, com palavras um pouco mais fáceis de melhor compreensão. A minha Bíblia é essa aqui, ó, a The Love Book. Essa eu comprei na Jesuscope, na loja online. Mas enfim, vou ler para vocês. Ezequiel 33, de 1 a 11. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar trombeta e avisar o povo, então aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, esse foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar, para divertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Filho do homem, diga à casa de Israel: vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Então, gente, aqui o que a gente vê? A gente vê Deus dizendo a Ezequiel qual é a missão do atalaia, que é de avisar o povo quando vem a espada, e que Deus deixou Ezequiel como atalaia de Israel. E o que isso significa? Ezequiel, ele tinha a responsabilidade de avisar o povo de Israel do seu mau caminho, de avisar aos ímpios que eles estavam sendo ímpios e que eles iriam morrer por conta da sua impiedade, por conta da sua iniquidade. Porém, aquele a quem Ezequiel avisasse e não se importasse com o aviso, quando chegasse a espada, quando chegar o final e Deus voltar, e Deus chamar os seus para ele, aquela pessoa iria morrer. Porém, não era culpa de Ezequiel. Ezequiel tinha avisado do caminho e a pessoa quis continuar no mesmo caminho. Então, Ezequiel estava salvo daquela responsabilidade da morte daquela pessoa. O que a gente pode levar para os nossos dias? Hoje, existe uma certa urgência do evangelho. Eu tive uma conversa muito interessante com uma pessoa onde eu estava falando para ela um pouco sobre... Nós estávamos conversando sobre idolatria. E ela, eu achei muito engraçado que ela falou assim: mas as pessoas sabem que não devem adorar ídolos, né? Coisas, os chamados santos, né? De gesso, de madeira. Ela diz assim: todo mundo sabe que não deve adorar. E eu achei interessante a inocência dela, porque não são todo mundo que sabe. Algumas pessoas não sabem. Naquela época lá de Ezequiel, algumas pessoas, elas não iriam ver a espada. Elas não estavam vendo. Quem estava vendo era o atalaia, era aquele que estava vigiando para elas. Nós que conhecemos a verdade do evangelho, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos responsabilidade de avisar essas pessoas do caminho dela, de avisar que existe céu, que existe inferno e que
aqueles que são os filhos de Deus irão para o céu, e aqueles que são os filhos da impiedade, aqueles que vivem conforme a sua iniquidade, conforme os desejos da sua carne, eles irão para o inferno. Algumas pessoas não sabem disso. A salvação, ela vem através da palavra, através do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia. Qual é essa boa notícia? Jesus morreu pelos nossos pecados. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia e pela graça, Deus enviou o seu Filho, Jesus, para que pagasse pelos nossos pecados e que nós nos libertássemos dos nossos pecados. Não significa que nós deixemos de ser pecadores. Nós não deixamos, nós não vamos deixar nunca, porque o pecado ele está enraizado em nós e no nosso coração. Porém, ele não é mais nosso dono, porque Jesus pagou o preço pela nossa liberdade. A pessoa, quando ela crê nessa verdade, que Deus enviou seu Filho para salvar todo aquele que crê que Ele é Deus, que Jesus é Deus, que Jesus morreu pelos nossos pecados, todo esse que crê, ele está liberto do pecado, não porque ele deixa de ser pecador, mas porque ele perde a cegueira que tapava os seus olhos. Ele deixa de ser escravo do pecado. Ele não está mais acorrentado. Ele peca porque ele é humano, mas ele não peca, ele não vive para pecar. Ele não vive para satisfazer os desejos do seu coração. Ele peca porque ele falha, porque ele é falho. Mas ele não está aprisionado aos seus pecados. Ele sabe onde está, sabe? Ele está na luz. Ele vê onde ele tropeça. E às vezes ele consegue se desviar. Às vezes não. Mas ele sabe que ele tropeçou. Então ele sabe se ajoelhar e pedir perdão a Deus pelo seu pecado, pela sua iniquidade. E ele pede a Deus para que ele não cometa mais aquilo. Qual é o ponto sobre ser crente e deixar de ser ímpio? As pessoas falam assim, crente é todo mundo, porque é todo mundo que crê. Primeiro que não é todo mundo que crê. Segundo, que não basta só crer. Porque lá em Tiago diz que até os demônios creem e além de crer, eles tremem. Mas não se trata só de crer, se trata de viver. Você crê, você sabe que aquilo é verdade. E o que você faz em relação a isso? Você exerce a sua salvação? Não se trata só de crer, se trata de como você vive e como essa verdade mudou você. Então, assim, Deus constituiu como atalaia todo aquele que conhece a verdade do Evangelho. Todo aquele que conhece a verdade do Evangelho tem por obrigação avisar as pessoas o caminho que leva à salvação. Lembrando que o caminho que leva à salvação, ele é estreito. O crer está no persistir no caminho estreito, né? Larga é a porta e largo é o caminho que leva para a perdição. O que leva ao céu, ele é estreito, ele é difícil. Deus diz para pegarmos a nossa cruz e segui-lo. Quase que no mesmo capítulo que Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me e negue-se a si mesmo, ele diz, o meu fardo é leve. As provações que a gente vai passar na vida, as dificuldades da nossa vida, elas serão fáceis, elas não serão fáceis, mas nós avistamos uma esperança que é perfeita. Então, a maneira como a gente trata o passar pelas dificuldades e o passar pelas provações é diferente. É uma maneira mais fácil, porque nós temos uma esperança. E algumas pessoas não têm essa esperança. Algumas pessoas não conhecem essa esperança. Elas nunca ouviram falar dessa esperança. É nossa obrigação, como atalaias e como conhecedores do Evangelho, levar essa esperança para essas pessoas. Agora, se essas pessoas vão crer ou não, não é com a atalaia, é com Deus, né? A obra de conversão, ela é de Deus, ela é pela graça e não é nós que damos a graça, né? As pessoas, elas são alcançadas por Deus. Então, o crente, ele não pode ter a soberba de dizer que sabe mais, de dizer que é melhor. Ele não é. Ele não é. Nós fomos alcançados por Deus, porque Deus teve misericórdia. Então, nós devemos, por amor, por temor a Deus e por amor ao próximo, falar do seu caminho. No versículo 9 nós temos esse aviso e no final tem, mas você salvará a sua alma, né? Você avisou o ímpio do seu caminho de maldade, você avisou que a espada estava vindo e ele não se deu por avisado. Ele morrerá, mas salve a sua alma.
Então, assim, esse pensamento de ele morrerá deve ser o que nos impulsiona a falar da palavra de Deus, entendeu? Você não pode simplesmente ver as pessoas no seu caminho de maldade e dizer, poxa, que pena, ela vai morrer. Você não pode fazer isso, sabe? Sabe, tenha amor pelo próximo, tenha amor pelas pessoas que estão ao redor de você. Como você pode conviver diariamente com aquela pessoa? Você vê a maldade dela, você vê a impiedade. Ela pode saber, ela pode não saber. Mas o que é que você está fazendo em relação a isso? Você está vendo uma pessoa caminhando para o inferno, sabe? Então, assim, nós devemos ter amor. O amor que Deus teve por nós devemos transbordar dele. Então, assim, primeiramente nós devemos pregar com a nossa vida, é óbvio. Mas nós devemos cumprir o ID que Deus nos mandou fazer. E no versículo 11 do mesmo capítulo, né, de Ezequiel 33, diz que Deus, ele não quer que o perverso morra. Ele quer que o perverso se converta. Ele não tem alegria na morte do perverso. Ele tem alegria na conversão. E nós também, nós devemos ter alegria em ver as pessoas se convertendo. Mas nós precisamos pregar para isso, né? E aqui em Romanos 10, a partir do versículo 13, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, é base. Ele vem pela pregação da palavra de Deus. Em momento nenhum das nossas vidas, em momento nenhum da nossa caminhada de fé, a gente pode olhar para alguém e julgá-la condenada. A nossa obrigação sempre será pregar. E das nossas mãos, Deus requererá essa obrigação, né? E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês compartilhem muito. Se inscrevam no canal. E a gente se vê na próxima.